Vamos lá para mais um vídeo. O vídeo de hoje está muito interessante, mas antes não deixe de fazer sua inscrição no canal para que você tenha acesso a todos os conteúdos. E hoje nós vamos falar sobre partilha de bens no divórcio do regime de comunhão parcial de bens. Muitos casais possuem dúvidas sobre a questão de quais os bens vão ser divididos e quais os bens que não vão ser divididos no divórcio regido pelo regime de comunhão parcial de bens. O regime de comunhão parcial de bens é o regime regra no Código Civil. Então, quando o casal ele não faz o pacto antinupcial e escolhe um regime de casamento, o regime que vai regir ali o casamento, via de regra, é o regime de comunhão parcial de bens. Então, quando acontece o divórcio, o que é que vai ser dividido ali nesse regime de comunhão parcial de bens? Todos os bens que foram adquiridos a título oneroso durante o casamento. Então, os bens que não são adquiridos a título, que foram adquiridos a título oneroso antes do casamento, esses bens não entram na partilha do divórcio, tá ok? Mas os bens que foram adquiridos a título oneroso durante o casamento, esses bens vão ser divididos na proporção de 50% para cada cônjuge. Márcio, e quais os bens que não são divididos, que não entram na partilha? Os bens oriundos de doação, ou seja, se você recebe uma doação de um parente seu, este bem não entra na partilha do divórcio, do regime de comunhão parcial de bens, salvo se este bem de doação for para ambos os cônjuges. Se a doação for para ambos os cônjuges, tiver ali uma cláusula no contrato de doação que o bem é para ambos os cônjuges, aí sim, esse bem entra sim na partilha de bens. E também outros bens que não são divididos, que não entram na partilha. Bens oriundos de sucessão, ou seja, de herança. Se você recebe uma herança, este bem também não entra na partilha de bens do regime de comunhão parcial de bens, salvo se esse bem ele for para ambos os cônjuges. Se estiver ali alguma cláusula no testamento afirmando que o bem é para ambos os cônjuges, então este bem entra sim na partilha do divórcio de comunhão parcial de bens, tá ok? Mas, Márcio, eu recebi um carro no valor de 100 mil reais de doação do meu irmão e esse carro era só para mim e com o valor da venda desse carro eu comprei um apartamento no mesmo valor de 100 mil reais e nesse apartamento morava eu e minha esposa. Este apartamento entra na partilha de bens? Não. Por quê? Porque este apartamento foi oriundo de valores de um bem de doação que foi só para você, tá ok? Então, este apartamento, ele não entra na partilha de bens ali do regime de comunhão parcial de bens, tá ok? Então, bens oriundos de doação e bens oriundos de herança não entram na partilha, salvo se eles forem para ambos os cônjuges, tá ok? Questão de fatos eventuais. Você ganha alguma coisa decorrente de fato eventual, como Mega Sena. Também estes valores entram na partilha do bem, do regime de comunhão parcial de bens. Tá ok? Mas, Márcio, e proventos do trabalho, salário? Não, proventos do trabalho, como salário, não entram na partilha de bens, como também pensões também não entram na partilha de bens do regime de comunhão parcial de bens. Instrumentos do trabalho, como os livros, por exemplo, também não entram na partilha de divórcio do regime de comunhão parcial de bens. Márcio, e o FGTS entra na partilha? Sim. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, os valores depositados durante o casamento, estes entram na partilha do regime de comunhão parcial de bens. Mas, Márcio, não são proventos do trabalho e proventos do trabalho não entram na divisão? Nesse caso, o STJ entendeu que os valores depositados durante o casamento, valores do FGTS depositados durante o casamento, não seriam proventos do trabalho, mas seriam proventos, frutos civis. Então, nesse caso, entraria sim na partilha. E o FGTS
depositado antes do casamento. Os valores que foram depositados antes do casamento não entram na partilha, tá ok? Márcio, e verbas trabalhistas entram? Segundo o Superior Tribunal de Justiça, as verbas trabalhistas também entram na partilha do divórcio regido pelo regime de comunhão parcial de bens. Então, se você pleiteou verbas trabalhistas durante o casamento, essas verbas serão divididas, partilhadas ali na proporção de 50%, conforme o regime de comunhão parcial de bens. Mas, Márcio, eu pleiteei na justiça essas verbas trabalhistas, mas a sentença só saiu depois do divórcio. Mesmo assim, essas verbas entram na partilha de bens? Sim, segundo o STJ, Superior Tribunal de Justiça, mesmo que você só receba, mesmo que a sentença na Justiça do Trabalho só saia depois do divórcio, essas verbas elas vão ser divididas, verbas trabalhistas vão ser divididas ali na partilha do divórcio do regime de comunhão parcial de bens, porque aquela sentença da Justiça do Trabalho é apenas uma sentença declaratória que declara um direito que você já tinha adquirido durante o casamento. Então, se você pleiteou durante o casamento aquelas verbas trabalhistas e a sentença só saiu depois do divórcio, mesmo assim, segundo o STJ, aquelas verbas trabalhistas entram ali na partilha da divisão do regime de comunhão parcial de bens no divórcio. Tá ok? Márcio, questão de apartamento financiado, imóvel, casa financiados, como é que fica essa questão da divisão? Depende, se não tiver acordo entre o casal, o casal vai ser obrigado a assumir as obrigações do financiamento e das demais taxas, como IPTU, condomínio, do imóvel, na proporção de 50%, caso não haja acordo ali entre o casal. Mas geralmente, às vezes, pode acontecer um acordo. Acordos que geralmente pode acontecer. Um cônjuge queira ficar com o apartamento e pagar a outra parte do cônjuge. E como é que faz isso? Se faz um cálculo, pega o valor de mercado do imóvel na data do divórcio e diminui pelas parcelas que ainda irão se vencer do financiamento. Então, o valor que sobra, vai ser metade, vai ser para o cônjuge que não quer ficar com o imóvel. Então, se você quer ficar com o imóvel e quer pagar a parte condizente ali da partilha, conforme o regime de comunhão parcial, para o seu ex-companheiro, o seu ex-cônjuge, então você faz esse cálculo, né, na justiça. Pega o valor de mercado do imóvel na data do divórcio, subtrai pelos valores das parcelas que ainda vão se vencer, né, que ainda vão ter que ser pagas, e o valor que sobrar, a metade, né, a proporção de 50%, a metade, você tem que pagar ali ao cônjuge, ao seu ex-companheiro, que não vai ficar com o imóvel. Há essa possibilidade de acordo. Mas quando não há possibilidade de acordo, quando os cônjuges não entram num acordo quanto ao imóvel que ainda falta pagar, falta ser quitado devido a um financiamento com o banco, aí os dois são obrigados a pagarem na proporção de 50% as obrigações referentes ao imóvel, como as parcelas do financiamento e as taxas de IPTU e condomínio. Tá ok? Então, esses são essas questões de partilhas de bens no regime de comunhão parcial de bens, e caso vocês aí tenham alguma dúvida sobre algum caso concreto referente ao assunto, pode deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo. Mas via de regra, essas são as particularidades que acontecem no divórcio, na partilha do divórcio no regime de comunhão parcial de bens, tá ok? Então, até o próximo vídeo.